Glória a Deus, irmãos. Só Ele é o Deus eterno, é Ele que nós louvamos e adoramos e engrandecemos. É por Ele que nós viemos nessa manhã e é pelo amor dEle, da força dEle que eu tenho o prazer em ver, apesar de eu ser que muitos irmãos se preocupam com o horário do nosso culto.
essa bagunça santa, os irmãos conversando e podendo conversar daquilo que passaram durante a semana, daquilo que estão passando agora. Eu sei, nós temos horário, mas eu acho muito bonito, irmão, de ver essa comunhão, essa união dos irmãos, essa alegria de estar juntos, conversando, é muito legal. Porque a gente louva ao Senhor, o Deus eterno. É Ele que nos dá essa alegria, esse prazer de estarmos juntos, o prazer de estarmos unidos, o prazer de poder falar dele. Queria te convidar a uma leitura. Nessa manhã nós já está no esquema. O computador ainda está se recuperando ali, irmãos. O computador não está bem, não sei como foi o final de semana do computador. Ele não está bem. Eu vou pegar aqui o slide aqui no celular. Oi? Ou vamos abrir a Bíblia. Deuteronômio capítulo 6, se eu não me engano, é agora que eu me esqueci o texto que eu mesmo escolhi. Deuteronômio, aqui abriu. Deuteronômio 6, de 4 a 12. Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 12. Foi, não? 6, de 4 a 12, irmãos. Quando puderem abrir suas Bíblias, eu vou fazer aqui a divisão, tá? Os irmãos acompanhem. 4 a 12. Diz o seguinte: ouve, ó Israel, é o Shema, ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Os pais podem ler o próximo versículo. Ensinarás a teus filhos, e delas farás sentar toda a casa, andando pelo caminho e tentando te levantando. Pode continuar. Também as atarás com o sinal da tua mão, e te serão como pais religiosos. Pode continuar. E as escreverás na tua casa e nas tuas portas. Eu convido a equipe de louvor a ler o próximo versículo. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e te daria com grandes e boas cidades, e não edificaste. a liderança da igreja, o próximo versículo. Casa cheia de ouro vem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivais, que tu não plantaste, e pomeres que desmataste. Todos, leiamos o último versículo. Guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aqueles que estão estudando com a gente a Bíblia, o Antigo Testamento de maneira cronológica, sabe que esse texto aqui é um texto crucial quando vai reunir o povo ali. A segunda geração ficou no deserto e a nova geração precisa ser relembrada daquilo que fez o Senhor. Isso é algo que nós precisamos sempre relembrar. Foi por isso que eu trouxe aos irmãos: ouça, ó Israel, ouça, ó Sibe. Não esqueça de onde nós fomos tirados. Não esqueça jamais daquilo que Deus fez com a nossa igreja. Não esqueça jamais de como a nossa igreja começou. Quando um dia você pensar, onde é que nós podemos chegar? Onde nós poderemos alcançar? Lembrem, ouça, ó Sibe. Lembrem de onde fomos tirados. Lembrem como começamos. Nosso Deus é o único Deus. Ele tem todo o poder de fazer aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele tem entender. Esse é um versículo de lembrança, para que nós jamais esqueçamos daquilo que Deus é capaz de fazer. Amém, meus irmãos? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós continuaremos o culto com louvores ao Senhor. Eu vou tomar a liberdade, pastor, de inverter a ordem dos cânticos. Até pegando o gancho da palavra, vamos agradecer ao Senhor, amém? Por tudo que o Senhor fez por nós, como o pastor acabou de falar, por se lembrar de nós e pelo favor dele que nos mantém de pé todos os dias. Amém? Eu te agradeço, Deus.
nosso Deus, Senhor e Salvador de nossas vidas, a nossa vida não faz sentido. Vamos declarar isso, não for para te adorar, porque eu nasci, porque eu estou aqui, e a nossa intenção é adorar sempre ao nosso Deus. Amém? Se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci.
nossa educação, que a gente gaste tudo por Ele. Amém? Porque Ele é bom e a bondade dele é eterna, dura para sempre. Vamos declarar isso, Senhor, em nome de Jesus. Te amo, Deus,
o nosso momento de ofertório. Aqueles que trouxeram seus dízimos, ofertas, fiquem à vontade, dá para ofertar ao Senhor. Queria convidar o irmão Dalmon para conduzirmos com o hino do cantor cristão, número 15, Exultação. Amém, meus irmãos, exultemos ao Senhor. Os irmãos podem sentar. Queria pedir à irmã Ivana, se pudesse, daí mesmo onde está, fica à vontade. E levar a Deus uma palavra de oração, agradecendo os dízimos e as ofertas e também orando pelas crianças, que é o culto infantil. Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade que nós consideramos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos desde já pelas ofertas. Que tu possa, Senhor, ser abençoado nesse lugar. Pai, que tu possa, Senhor, abrir porta, Pai, para aquele que gostaria muito de dizimar, mas não ter um emprego. Que tu possa, Senhor, abençoar, Senhor, os empresários, para que abram portas para as pessoas que trabalharem. Pai, abençoa, Senhor. Toma, Senhor, nossa vida nas tuas mãos. Abençoa que nós vamos sair, Senhor, cultuando a Ti, junto com as crianças. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tal qual domingo passado à noite, espero que os irmãos não fiquem preocupados aqui com o fio sambando aqui na minha frente. A irmã Elzi, coitada, a irmã Elzi passando mal domingo à noite, porque eu ia para lá, ia para cá, não consigo ficar parado aqui, o fio balançando a minha perna. Meu Deus, o pastor vai cair. Espero que os irmãos não se preocupem, porque esse microfone está melhor. Está muito baixo. Oi? Ah, tá. A esposa está me chamando a atenção. Fica muito ruim isso aqui.
É aquele, né? Igual da Madonna. Irmãos, não vou me alongar, porque eu estou empolgado hoje, irmãos. Irmãos, estão preparados para ouvir? Estou empolgado hoje, confesso. Eu queria, já para não me alongar, para não me alongar, queria te convidar a abrir o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 7, dos versos 18 a 35. Lucas capítulo 7, dos versos 18 a 35. A gente consegue colocar o texto aqui, Bruno? Perfeito. Lucas capítulo 7, abra. Som, ei, tá bom? Melhor. Lucas capítulo 7, dos versos 18 a 35. Valeu, Elias. Obrigado. A equipe tá como? Irmão, nós vamos pedir para a Duda já colocar já na divisão que eu imaginava. Nós vamos fazer um pouco diferente hoje. O texto que eu quero tratar com os irmãos está um pouco mais à frente. Mas eu acho importante a gente entender o contexto até chegar no texto que nós vamos tratar. Então talvez possa se alongar um pouco mais, mas é proposital, tá, irmãos? Nós vamos tratar texto a texto. Os versos 18 e 19 vão dizer o seguinte: todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. Todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. Que João? João Batista. Que coisas? No capítulo 7 ainda, nos versículos anteriores, os irmãos vão ver que Lucas relata dois acontecimentos aí. A cura do servo do centurião, Jesus vai curar o servo do centurião que estava em casa doente, e um pouco mais à frente a ressuscitação, vamos colocar assim, a ressuscitação ali do filho da viúva de Naim. São esses dois fatos que antecedem isso. Então os discípulos de João foram para ele e comunicaram as coisas que estavam acontecendo, as coisas que Jesus tinha feito. E aí no verso 19 nós vamos ver João com uma indagação. Ele vai dizer o seguinte: enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Por quê? Esses acontecimentos que se deram antes, tanto Jesus curando o servo do centurião, era Jesus ali com os gentios. Jesus novamente curando, ressuscitando ali o filho da viúva de Naim, era novamente Jesus fazendo aquilo que João não esperava. Porque qual era a ênfase da mensagem de João Batista? O Messias viria aquele com juízo. Na visão de João Batista, o Messias era aquele que pregava o juízo. Jesus ia vir com um machado na raiz. Jesus é aquele que ia queimar o joio. Jesus ia vir com aquele que ia vir com a faca na jugular. Aí ele prega um Jesus, um Messias, que tem um juízo iminente, e ele vê Jesus curando. Ele fala: ué, gente, está muito diferente do Messias que eu estou pregando. Ele prega um Jesus de juízo iminente, e ele vê Jesus comendo com pecadores e curando as pessoas. Ele fala: não, peraí, esse Jesus está muito diferente. E após esses relatos, a gente vai ver que a multidão começou a falar acerca de Jesus. Será esse o grande profeta? João então entrou em crise. Ele falou: esse é o Messias que a gente viu, ou será que ele é o grande profeta? Será que é ele que vai anunciar sobre o Messias? Agora entra em crise. João entra em crise e pede para os seus discípulos irem até Jesus perguntar se ele era o Messias que havia de vir ou se deviam esperar outro. Versículo seguinte: quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Eu acho interessante porque Jesus ele tem uma postura que eu procuro adotar para a minha vida. Às vezes vai passar mal com isso, e as crianças também, que é não responder uma pergunta diretamente.
os homens chegam para perguntar, olha, João Batista veio aqui me perguntar se você é o Messias ou se não é. Eu imagino, praticamente, eles iniciando uma conversa, Jesus ia lá, vai, que eu estou ouvindo, curou o cego. Pode perguntar. Aí Jesus ia lá e curava outra pessoa. Ia lá, curava outra pessoa. Não, eu estou ouvindo. Ia lá e fazia um outro milagre. E quando eles faziam uma pergunta, a atitude de Jesus em não responder diretamente era quase como que disse assim, vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? A atitude de Jesus em não responder diretamente uma pergunta que foi feita é basicamente assim, gente, pensa um pouquinho acerca da pergunta que vocês estão me fazendo. Agora olhem o que eu estou fazendo. Será que eu sou o Messias? Não sei. Após isso, Jesus ainda vai responder diretamente. Aí a gente vai ler os versículos de 24 a 27, direto. A resposta de Jesus, ele não ficou apenas em mostrar, ele respondeu. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Tá, só um minuto. Não, pulou, é o 22, perdão, o 22 e 23. Agora sim, eu falei errado, perdão. Então Jesus lhe respondeu, a resposta de Jesus. Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. 23. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus responde, após ele mostrar, ele responde diretamente aos discípulos de João Batista. E de que forma ele responde? Utilizando a palavra. Jesus pega as profecias messiânicas de Isaías e Jesus fala, Isaías 35, os cegos estão recuperando a visão. Essa era a função do Messias, não foi o que Isaías disse? Ele vai citar Isaías 26, os mortos estão sendo ressuscitados, foi o que Jesus tinha acabado de fazer com o filho da viúva de Naim. E aí, de forma perspicaz, Jesus vai citar Isaías 61, que é o mesmo texto quando ele chega na sinagoga e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar as boas novas aos quebrantados, aos necessitados. Jesus cita Isaías 61, mas Jesus é fantástico, irmãos. De maneira bem perspicaz, ele cita Isaías 61, versículo 1. Jesus omite o versículo 2. E o que diz o versículo 2? Que o Messias ele viria para anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Por que Jesus diz o versículo 1 e não diz o 2? Ele omite para João Batista. Porque o dia da vingança do nosso Deus era aquilo que João Batista pregava. Ele estava esperando esse tipo de Messias, aquele que viria para dar a vingança, a justiça. Jesus diz antes, olha, volta lá e diz para João Batista, todas as profecias messiânicas que Isaías disse, eu estou cumprindo. Mas eu não citei ainda o dia da vingança do Senhor. Por quê? Porque não é a hora. Volta lá para ele e diz, eu sou mesmo Messias. Tá? Ele está certo, ele pregou sobre o cara certo. Mas diz para ele que eu sei a hora. Eu sei como eu faço, eu sei o que eu faço, eu sei quando eu faço. Diz para ele que o dia da vingança ainda não chegou. E aí nós seguiremos os versículos 24 a 27. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Eis que aquele de quem está escrito, eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. Jesus sabe que as palavras que ele disse ali para os discípulos de João Batista foram palavras duras. Então Jesus, acredito eu, tá, irmãos, entendendo que talvez possa ter gerado dúvida quanto à idoneidade de João Batista no seu ministério profético, Jesus então ratifica, dizendo, esse é o profeta que havia de vir, João Batista.
Esse é o cara. Vocês foram no deserto, não foram ouvir qualquer um. Vocês foram ouvir um profeta. Aquele que fala a voz de Deus. E ele pregou sobre mim. Esse era verdadeiramente o profeta que havia de vir. E aí Jesus vai continuar no verso 28. E eu lhes digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus vai dizer, ele de fato é o profeta que havia de vir. Mas quando Jesus aqui diz maior, ele não está falando em relação à grandeza. Jesus está dizendo que ele é maior no sentido da posição dele no plano de redenção. A posição de João Batista em relação a todos os profetas que vieram antes é uma posição de maior destaque. Por quê? Porque João Batista é aquele que profetiza acerca do Messias e tem o privilégio de poder ver o Messias. Então é simplesmente um posicionamento em relação ao plano de redenção diferente. Ele é maior nesse sentido. Assim como o menor no reino de Deus é maior do que João, porque o menor no reino de Deus consegue ver a obra completa. João morreu. Ele não viu o Messias consumar o seu ministério. Logo, aqueles que viram o Messias consumar o ministério, morrer e ressuscitar, têm um posicionamento no plano de redenção diferente de João, porque viram a obra completa. Por isso ele diz que é maior em relação ao posicionamento. Mas aí, dado todo esse contexto, eu te convido a ler, agora vamos ler direto, ou pode ler na sua Bíblia, na sua versão, vamos ler os versos 29 até o verso 35. Só um minuto. Verso 29 a 35. Todo o povo que ouviu, e até os cobradores de impostos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados pelo batismo de João. Os fariseus e os mestres da lei, porém, rejeitaram o conselho de Deus quanto a si mesmos, não tendo sido batizados por ele. A quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São como crianças que, assentadas nas praças, gritam umas às outras. Tocamos flauta e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia nem pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um comilão e um bebedor de vinho, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. A sabedoria, porém, é comprovada por todos os seus filhos. Senhor Deus e Pai, te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale aos corações dos meus irmãos aquilo que o Senhor estabeleceu, Senhor, para que fosse falado. Que a tua palavra possa ir fundo, Senhor, e possa ir gerando transformação e nos aproximando cada vez mais de ti. É o que eu te peço, Senhor, pelo santo nome de Jesus. Amém. Os irmãos lembram da última mensagem que eu preguei aqui pela manhã, sem contar do domingo passado, que foi uma mensagem maravilhosa com o Betão, dia 7 de junho, eu preguei uma mensagem aqui, não sei se os irmãos vão lembrar, Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 2, que vai dizer, havendo Deus falado muitas vezes, de muitas formas, pelos profetas aos nossos pais, hoje, ultimamente, Ele nos falou pelo seu Filho. E ali nós conversamos e nós chegamos a uma conclusão. A Bíblia apresenta que Deus é o Deus que fala. Deus é o Deus que antes falava por muitas porções, de muitas formas, de muitas maneiras. E Deus é um Deus que hoje continua falando através do seu Filho. E nós desenvolvemos de que maneira Deus fala através do seu Filho. Nos guiando através do Espírito Santo para compreendermos o seu direcionamento, principalmente pela Bíblia. A Bíblia é o instrumento principal que Deus utiliza para nós nos comunicarmos com Ele. Mas também através de orações, através de conversas com os irmãos que também possuem o Espírito Santo, através de sonhos, através de circunstâncias e providências da vida, Deus fala de muitas formas e tudo balizado pela palavra. Portanto, hoje, a gente vai continuar dando ênfase nessa temática, Deus fala.
Deus fala. De que forma? Um resumo de tudo que a gente leu. A gente vê um João Batista meio que em dúvida quanto ao ministério de Jesus como Messias. E Jesus então vai validar o ministério profético de João Batista, dizendo a ele aquele que apontava sobre mim. Ele é aquele que me reconhece de verdade. Mas Jesus vai falar acerca do que eu falo, e de como eu falo, de como eu me manifesto. Isso é no meu tempo, isso é na minha forma, e isso é do meu jeito. E a forma como eu falo, como eu me manifesto, não cabe dentro das suas expectativas. Nem da de João Batista, nem da dos fariseus e da multidão que estava ali observando Jesus. É essa a ênfase do que Jesus está falando. Aquilo que eu falo não cabe dentro das suas expectativas. Mas diante do falar de Deus, Lucas vai aqui apresentar, e Jesus com a sua fala vai corroborar, que existem duas posturas, e nós lemos. Nos versos 29 e nos versos 30, são duas posturas daqueles que ouvem o falar de Deus. No verso 29 vai dizer, todo o povo que ouviu, e até os cobradores de impostos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. A primeira postura daqui é daqueles que reconhecem o falar de Deus por meio de Jesus Cristo. Aqueles que reconhecem que Deus fala por meio do seu Filho, desejam então ser batizados tal qual o Filho foi. Mas aí Lucas vai apresentar no verso 30 uma outra postura. Aqueles que rejeitam o falar de Deus. Os fariseus, os mestres da lei, porém rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Existem aqueles que reconhecem que Deus fala por meio do seu Filho, e existem aqueles que rejeitam que Deus fala por meio do seu Filho. E a pergunta é, quem é você? A Bíblia apresenta duas posturas diante de uma verdade, Deus fala. Agora, quem é você? Aquele que reconhece o falar e se submete ao falar, aos desígnios de Deus, ou aquele que rejeita a todo custo o falar dos desígnios de Deus? Então, queria falar com vocês sobre isso nessa manhã, e nós vamos falar sobre aqueles que rejeitam. Porque dentro daqueles que rejeitam existem duas categorias, e Jesus vai falar sobre elas. A gente vai perceber que a fala aqui de Jesus é muito atual, ela está falando para aquele povo, para aquela época, mas é algo que fala a nós hoje. Deus fala, irmãos, Ele fala, insiste. Mas existem pessoas que deliberadamente rejeitam o falar de Deus, não querem ouvir, não querem se submeter deliberadamente. Eles sabem que Deus fala, mas não querem se submeter. E nós vamos focar um pouco nesse grupo. Aqueles que rejeitam a mensagem de Deus, ditando a pauta de Jesus. Nos versículos 30, 31 e 32, Jesus vai falar acerca dessa categoria dos que rejeitam. Rejeitam o falar de Deus, ditando aquilo que Deus tem que dizer, ditando aquilo que Deus tem que fazer. 31. A quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São como crianças assentadas nas praças, que gritam umas às outras. Tocamos de flauta e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Jesus aqui, aparentemente, está se utilizando de uma brincadeira de criança. O tocar flauta era comum naquela civilização, em momentos de alegria, em momentos de celebração, em momentos de casamento. Era muito comum que tivessem tocadores de flauta. Eles davam alegria. E estava implícito no momento em que o tocador de flauta tocasse, que as pessoas começassem a dançar, expondo ali toda a sua alegria. Da mesma forma, aqueles que cantavam cantos fúnebres, cantos de lamento, geralmente em funerais, era-se esperado que quando começasse o canto fúnebre, estava implícito que era um momento de tristeza, as pessoas deviam chorar. Jesus então pega uma cena que era comum. Que cena é essa? Crianças costumavam brincar de casamentos e funerais nas praças, mas sabemos como são crianças. Jesus vai dizer que as crianças, elas ficavam meio que irritadas quando uma tocava flauta e a outra criança não dançava. Uma criança
criança cantava um canto e a outra criança não queria brincar de chorar. A fala de Jesus é basicamente dizendo assim: vocês são como crianças. Vocês são infantis. Porque existem pessoas que tocam flauta e querem que eu dance a música deles. Existem pessoas que cantam cantos e querem que eu chore. A atitude dessas pessoas é como a atitude de crianças, porque eu não quero entrar na brincadeira. Pessoas que querem ditar a pauta de Deus. Esse é o tipo de pessoa que ela quer que Jesus se dobre à sua vontade, não o contrário. Eu vou me dobrar aquilo que a palavra está dizendo, não, essa parte aí está fora de contexto. Pessoas que não se dobram, esse é o tipo de pessoa que quer atualizar a Bíblia. Pessoas que não se dobram à palavra de Deus. Pessoas que querem ditar a pauta de Jesus, aquilo que ele inclui e aquilo que ele exclui do texto bíblico. E percebam que Lucas vai ser perspicaz aqui no versículo 30, porque ele vai citar: eles rejeitam o conselho de Deus quanto a si mesmos. Eles rejeitam o conselho de Deus. São aqueles que dizem assim: não, a mensagem de Jesus era até bonitinha. A mensagem de Jesus é legal, sobre amor. Você vai aplicar isso na sua vida? Não. Mas a mensagem dele é bacana. São pessoas que vivem dessa forma. Rejeitam a mensagem do Salvador. Não se dobram ao Senhor. Jesus está falando de pessoas que querem ditar a regra. Aquilo que deve ou não deve fazer. E quando a gente pergunta a esse tipo de pessoa, geralmente quando estão um pouco afastados de Cristo, eles vão dizer: ah, não, mas Deus entende o meu caminho. Deus é amor. Ele me perdoa. Deus perdoa o meu pecado. Você vai se consertar? Não, mas Deus me perdoa. Porque Ele me conhece. Deus é amor. São pessoas que ditam a pauta de Jesus, excluindo tudo aquilo que é o Evangelho. Resumem o Evangelho ao Evangelho do amor. Deus é amor. E aí esquecem que Jesus também é justiça. Eles excluem o fato de que a mensagem do Evangelho não implica somente levantar a mão e dizer: eu acredito em Jesus, eu aceito Jesus. A mensagem do Evangelho é muito maior do que isso. A mensagem do Evangelho é reconhecer que sem Jesus não existe a menor possibilidade de salvação. Sem obediência a Jesus e sem seguir aquele que ditou a regra do jogo. O jogo é dele. As regras são dele. Mas existem pessoas que querem caminhar no Evangelho seguindo suas próprias regras, sem se dobrar que quem ditou as regras foi o nosso Senhor. É somente por Ele. Somente seguindo a sua vontade. Sem invenção. Pessoas querem inventar e acrescentar regras ao Evangelho para que Jesus se adeque a elas. E não o contrário. Eu não consigo compreender esse tipo de coisa. Jesus está falando desse tipo de gente. Pessoas que querem dobrar, retorcer, moer a mensagem, para que a mensagem caiba naquilo que eu gosto, para que a mensagem caiba naquilo que me é agradável, e não o contrário. Entender que a mensagem ela te quebra, que a mensagem ela te moe. É você que precisa se dobrar. Não é você que precisa aceitar o Rei dos Reis. Isso não existe. É entender que nós fomos aceitos. Essa é a mensagem do Evangelho, mas as pessoas querem inverter e dizer o que Jesus deve ou não deve fazer. E dizer o que é ou o que não é o Evangelho. Pessoas que querem citar a pauta de Deus. Mas Jesus vai continuar. E vai falar que dentro dessa categoria daqueles que rejeitam a palavra de Deus, existe também uma outra categoria. Aquela categoria que rotula o mensageiro. E Jesus vai dizer, versos 33 a 34: pois veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um comilão e um bebedor de vinho, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Jesus está escancarando
na cara daqueles que rejeitam. Escancarando o fato. Deus falou por meio de um pregador rigoroso. Deus falou por meio de um pregador intenso, de um pregador ranzinza, igual João Batista. Deus falou por meio do seu filho de forma amorosa, de forma amistosa, como um amigo, amigo daqueles que estão à margem da sociedade, amigos de pecadores. As pessoas rejeitaram os dois. Rejeitaram tanto João Batista quanto a Jesus. Então percebam que o problema daquelas pessoas que querem deliberadamente rejeitar Deus, o problema delas não é, Deus fala difícil. Deus não fala difícil. Deus levantou diversos tipos de pregadores, de mensageiros para poder explicar. Não, mas o problema é que a Bíblia é muito complicada. Existem várias formas e vários jeitos. Hoje em dia tem vídeos, tem explicações, tem pregadores que são mais didáticos, tem outros que são mais técnicos. Tem vários estilos para o seu gosto. A Bíblia é complicada, escolha um estilo e vai estudar a Bíblia. Não, pastor, mas a mensagem é muito difícil de entender. A mensagem do Evangelho é simples. Obrigado, querido. A mensagem do Evangelho é simples. O problema que Jesus está escancarando é que a verdade era difícil de entender. O problema não é a mensagem, o problema não é o mensageiro, o problema não é que a Bíblia é difícil. O problema é que a verdade é difícil de engolir. E aí, por não engolirem a verdade, as pessoas rejeitam. E aí as pessoas põem a verdade para fora. Porque é isso mesmo, é a verdade. E muitas vezes não é palatável. A verdade vem mesmo para te confrontar. E Deus levantou diversos mensageiros, diversas formas, diversos tipos. Existem mensageiros que são mais bravos, para quem gosta desse tipo, estilo João Batista. Existem mensageiros que são mais amistosos, tal qual Jesus. Existem mensageiros que são mais intelectuais, como Paulo. Existem mensageiros que são mais povão, que falam de maneira simples, como Pedro. Deus fala. E falou de maneiras diferentes. Para todos nós. Inclusive, aqui nesse tempo, Jesus está apontando duas formas diametralmente opostas de se falar. João Batista, o cara bravo, e Jesus. Ambos foram rejeitados. Ou seja, o problema não é a mensagem, não é o mensageiro, o problema é que as pessoas querem rejeitar simplesmente pelo prazer de rejeitar. Porque as pessoas querem ditar a pauta, porque essa palavra não está confortável. As pessoas querem mudar a palavra. As pessoas querem rotular o mensageiro. Não, isso aí eu não gosto da forma como ele fala, não. Sem se ligar na mensagem, o que ele está falando. E com isso, rotulando, ditando a pauta, a gente vai ver que as pessoas vão dizer que a Bíblia é machista. Rotulando a palavra, rotulando o mensageiro. Não, a Bíblia é machista. Não, a Bíblia é homofóbica. O cristão é homofóbico. Não, a Bíblia incita a violência. Rótulos. Não importa o tipo de mensageiro. Não importa se ele explica o contexto, não importa se ele se desdobra para ensinar, as pessoas querem somente rejeitar a palavra. Tal qual os fariseus, tal qual os mestres da lei, as pessoas reconhecem que o conteúdo da palavra é verdadeiro, o conteúdo é legal, o conteúdo é bacana, o conteúdo faz sentido. Mas eu não quero viver dessa forma. Viver dessa forma me fere, me machuca que eu sou. E o que eu não consigo compreender muitas vezes no Evangelho, no Evangelho não, nessa rejeição, o que eu não consigo compreender nessa rejeição ao Evangelho, nessa rejeição ao falar de Deus, é que se eu não acredito nesse Evangelho, se eu não acredito nisso, por que eu me importo tanto ao ponto de me mostrar um posicionamento contrário?
Se as pessoas não acreditam no Evangelho, por que elas se mostram tão vorazmente contrárias? Será que o fato delas se mostrarem contrárias não responde a elas o porquê? Porque eu nunca vi alguém discutindo sobre a existência ou não do Papai Noel. Nunca vi. Será que ele existe ou não? Eu nunca vi uma discussão sobre se Alá existe ou não existe. Os ensinamentos de Buda, de onde vieram? Eu nunca vi questionamentos acerca desse sentido. Agora, questionamentos acerca de Deus e acerca do Evangelho existem, eu não consigo compreender. Será que essa rejeição, essa irritação me diz alguma coisa? Não deveria dizer. A própria rejeição a Deus já deveria ser uma prova de sua própria existência. O fato de não crer nele não deveria fazer com que fôssemos contrários. Mas a virada, aqui, esse texto, que eu queria te convidar a pensar, é compreender que Jesus aqui, ele falava para a multidão. Mas aqui no meio, tinha um fariseu, um mestre da lei. Jesus falava aqui, principalmente aos religiosos. A fala de Jesus era principalmente aos religiosos, combatendo os fariseus e os mestres da lei. Não era para não cristãos a fala de Jesus. E existem pessoas dentro da igreja que rejeitam o falar de Deus. Pessoas que vêm todo domingo, que ouvem a sua palavra, mas rejeitam. Não aplicam. Não querem saber. De que forma eu rejeito a palavra de Deus? Quando eu não aplico. Não aplico o falar de Deus. Pessoas que rejeitam o falar de Deus ditando a pauta da mensagem. Pessoas que rejeitam o falar de Deus rotulando o mensageiro. São aquelas pessoas que elas filtram aquilo que vem do púlpito pelo meu gosto. Quando eu filtro aquilo que vem do púlpito pelo meu... mas o pastor hoje está falando muito. O pastor hoje está gritando demais. Não, o pastor hoje está sendo muito radical. Não, o pastor fulano que pregava rindo, esse que era bom. Não, um pastor ciclano que pregava sério, não, o bom era aquele. Rotulando o mensageiro, mas e a mensagem que o mensageiro trouxe? Prestou atenção? Pessoas que filtram o Evangelho, que filtram a mensagem, rotulando o mensageiro. Jesus está falando desse tipo de pessoa. Não é só dos que estão lá fora, não. Porque quando a gente começou a ouvir a mensagem, é muito fácil pensar que eram os lá de fora. Ele está falando da gente. Que rotula o mensageiro e muitas vezes nem presta atenção na mensagem. Que ouve como o mensageiro é legal, e esse aí ele é divertido. E a mensagem, que é o que importa? Jesus está falando daquele que só aceita o que é confortável. O pastor hoje falou sobre graça. E o pastor hoje pregou sobre amor, sobre perdão. O pastor hoje pregou sobre a paz mundial. Agora não, o pastor hoje falou sobre domínio próprio, aí é muito difícil. O pastor falou sobre arrependimento. Não, aí é complicado. O pastor hoje falou que eu tenho que perdoar quem me feriu. Onde já se viu isso? Perdoar quem me feriu? Não, pastor. O pastor está cobrando demais. Deus me aceita como eu sou, pastor. Deus me aceita como eu sou. Pessoas que só querem a parte legal do Evangelho. A parte confortável. E existe ainda um tipo de pessoas que se submetem à Bíblia às suas experiências pessoais. As experiências pessoais são maiores do que o que a Bíblia diz. Ela pega, lê a Bíblia, vai ler o texto bíblico, o texto é claro e o texto contraria a sua experiência. Mas a pessoa vai dizer, pastor, mas eu orei, senti uma paz. Senti uma paz, pastor. Mas é contrário à palavra. Mas eu fiquei em paz. Fiquei em paz, pastor. As pessoas que vão dizer, mas o Deus que eu conheço não faria assim. Mas o Deus que você conhece se revelou na palavra. Aquilo que ele faz ou não faria está aqui.
Não é o que você acha, o que você não acha, o que você pensa, o que você não pensa, ou a experiência que você teve. Pessoas que ditam a pauta do Evangelho são muitas vezes esse tipo de pessoa. Isso é tocar flauta para que Deus dance. Jesus está falando disso. Quando a gente quer tocar a flauta para que Deus se submeta à minha vontade, para que Deus se submeta ao que eu quero, e não o contrário, me submeter à vontade de Deus. Será que eu tenho escolhido somente a parte legal do Evangelho? A parte boa? A parte que me confronta eu rejeito? A parte que me confronta eu vou falar, não, mas isso aí é para aquele tempo. Isso aí é para aquela época, não. Isso aqui, ó, labor, riqueza, prosperidade, isso é para esse tempo. Ah, não, isso aqui é para aquele tempo só, hoje em dia é diferente. Eu filtro só aquilo que eu quero, só aquilo que eu gosto, só aquilo que é legal. Mas Jesus, para a gente concluir, vai falar também sobre um outro grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que reconhecem o falar de Deus. Esse grupo vai estar nos versos 29 e também no verso 35, que nós vamos ler. Verso 29 e 35. Todo o povo que o ouviu, e até os cobradores de impostos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. 35. A sabedoria, porém, é comprovada por todos os seus filhos. Os filhos de Deus reconhecem. Os filhos de Deus aceitam. Os filhos de Deus aplicam os desígnios de Deus. Quer venha por João Batista, quer venha por Jesus, quer seja confrontador, quer não. Porque aquele que reconhece o falar de Deus, ele aplica aquilo na sua vida. Esse é o Filho de Deus. Todos aqueles que ouviram João Batista, todos aqueles que viram que Jesus corroborava com aquilo que os profetas diziam, todos esses reconheceram em Jesus que ele era o Verbo. Reconheceram que Jesus, que ele era o falar de Deus. Reconheceram em Jesus que ele era a justiça. Todos eles desejaram ser batizados, tal, Jesus. Porque reconheceram que ele era o falar de Deus. E reconhecer que Cristo é o falar de Deus não está na nossa capacidade de aceitar Jesus. Reconhecer que ele é o falar de Deus não é uma espécie de sabedoria porque eu soube escolher o melhor. Reconhecer que ele é o falar de Deus, o reconhecimento, é a sabedoria de compreender que Deus nos escolheu. E que essa escolha, irmão, se revelou lá naquela cruz. Isso é reconhecer que Deus fala por meio de seu Filho. E, portanto, eu me submeto àquilo que o Filho ensina. Portanto, eu me submeto à sua palavra. Jesus aqui, ele está louvando todo aquele que reconhece que o Senhor, que Jesus é o Senhor e Salvador. Todo aquele que se submete à sua vontade, independente da forma. São esses que são os filhos de Deus. Aqueles que reconhecem o seu falar e se rendem, se dobram. Não aquilo que eu quero, não aquilo que eu acho. Se dobram à vontade de Deus. Ah, mas quando é que a justiça vai vir na minha vida? Eu estou passando por muita injustiça, pastor. Quando Deus determinar. Ah, mas eu estou com muito problema para resolver. Tem muitas coisas para resolver. Quando é que Deus vai resolver? Quando Deus determinar. Ah, mas eu queria que toda a minha família aceitasse o Senhor. Quando é que Ele vai fazer isso? Quando Deus determinar. Apesar da justiça de Jesus, a princípio tardar aos olhos de João Batista, ainda assim, Jesus estava curando pessoas. Ainda assim, Jesus estava expulsando demônios. Ainda assim, Jesus estava recuperando a visão de muitas pessoas. O que João Batista muitas vezes não enxergava e o que nós não enxergamos é que muitas vezes ele não está resolvendo o seu problema. E aí o mundo sou eu. Mas eu não reconheço que ele está resolvendo o problema de outras pessoas e que a justiça dele chegou para outras pessoas. Mas porque ele não resolveu o meu problema, ele não é justo.
E no mesmo momento em que João Batista questionava pelo fato de Jesus não ser justo o suficiente, nem para tirá-lo da prisão, Jesus curava. Jesus recobrava a visão. Jesus expulsava demônios. Então percebam que muitas vezes a justiça que questionamos de Deus ela é relativa, porque ela envolve só a mim. Porque o mundo sou eu. E é isso que Jesus está dizendo. Eu não me dobro às suas expectativas. É você que precisa se dobrar a mim. Eu não preciso corresponder a todas as suas expectativas. Ele é Deus. O que nós achamos que somos? Ele faz o que quer, quando quer, na hora que ele quer, tudo no seu tempo. É isso que ele vai dizer a João Batista. Ó, dá uma sossegada aí. Eu estou curando, eu estou cuidando das outras pessoas aqui. A justiça, a dia da vingança do Senhor vai vir no momento que eu quiser. No momento que eu determinar. Dá uma sossegada aí, João Batista. É o que ele nos diz nessa manhã. Ó, dá uma sossegada aí. Eu continuo falando, continuo fazendo, mas porque eu não fiz a sua vontade, eu não sou bom. Porque eu não fiz aquilo que você queria no tempo que você queria, eu deixei de ser justo. E o seu irmão que eu ajudei? E o outro que eu livrei? E o outro que eu tirei do cárcere? E o outro que estava morto e eu tirei da cama? E aí? Deus é bom, irmãos. E Ele continua falando. Mas nós precisamos estar atentos para ouvir e reconhecer que Ele é o Senhor. Nada disso pode ser impedimento para que a gente adore ao Senhor em espírito e em verdade. Para que a gente se renda, porque Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Ele é o detentor dos nossos dízimos. Se Ele fizer assim, a gente não está nem mais aqui. Ele é o detentor dos nossos dias. Ele sabe o que é melhor. Nos rendamos ao Senhor. E todo esse sermão, tudo que nós falamos, irmãos, gira em torno de um único eixo. Deus fala. Deus fala da forma que Ele escolhe falar. Mas o problema não é a forma como nós vimos. A questão é, eu me submeto ao falar de Deus. Porque Ele continua falando. Eu estou realmente ouvindo e me submetendo, mesmo quando isso não acontece na hora e da forma que eu quero. Isso é submissão. Me submeto ao Senhor. Aí eu retorno a pergunta. Duas posturas foram apresentadas. Dois grupos foram apresentados aqui. Qual deles você é? Porque é possível, e muito bem possível, como eu falei, que existam aqueles que resistam, que rejeitem o falar de Deus, sendo religioso. Porque é para eles que Jesus fala. Qual grupo você é? Qual grupo eu sou? Daquele que rejeita o falar de Deus e vive aquele evangelho fast food, onde eu escolho, não, eu quero a salada. Não, tira o tomate, por favor. O evangelho onde eu escolho o que eu quero e rejeito toda a mensagem, eu sou esse? Ou eu sou aquele que reconhece o falar de Deus e me submeto à sua vontade? O que Deus fala é inegável. O que Deus fala é fato. Mas temos nos submetido ao falar de Deus? É isso que precisamos pensar. Porque no momento que você responder para si, se você tem rejeitado, você tem submetido ao falar de Deus, você vai saber de qual grupo você pertence. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Queria orar para os irmãos. Senhor, Deus e Pai, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Muitas vezes, Senhor, nós sabemos que ela não é palatável. Muitas vezes, Senhor, sabemos que ela é desconfortável. Mas nós precisamos nos submeter, Senhor, à Tua verdade, à Tua vontade, aos Teus desígnios. Porque o Senhor é o Senhor sobre nossas vidas. Nos instrua, Senhor, nos corrija quando nós fizermos do Senhor o nosso servo. Tenha misericórdia de nós, Senhor, quando nós invertermos essa ordem e não compreendermos que nós devemos nos submeter.
Nos ajude, Pai, a nos submeter à Tua palavra naquelas questões que são mais difíceis para a gente. Nos ensine, Senhor, a aprender da Tua palavra para que nós possamos crescer em santidade. Esse é um dos propósitos do cristão. Crescer em santidade. Para que possamos parecer cada vez mais com Cristo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E nos ensine a viver conforme a Tua vontade. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço pelo santo nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Guardem essa palavra no coração, que muitas vezes não é fácil de falar, que muitas vezes é complicado. Eu sei porque a palavra também vem para mim. Então, acho que os irmãos recebam com muito carinho essa palavra no coração, porque o objetivo é a gente ser cada vez mais parecido com Jesus. Esse é o nosso propósito. Amém? Nós temos alguns recados, irmãos, a fazer. Como sempre fazemos nossa campanha no celeiro, os irmãos que deram os seus dons, por favor, tragam os mantimentos para a gente poder montar as cestas. Como eu sempre falo, existem pessoas que precisam dessas cestas. Nós abençoamos famílias com as cestas básicas e elas estão esperando esse alimento. Então, se você colocou o seu nome lá, tem um compromisso até o segundo domingo do mês de trazer o alimento. Ministério de oração, todo domingo, funciona aqui na nossa igreja, de 8 às 9, 1 hora antes da IBD, orando pela nossa igreja, orando pela nossa família, orando por todas as situações. Então venha aqui, coloque o seu pedido de oração, coloque também o seu agradecimento, venha orar com o Ministério de Oração. Multiministério, toda segunda-feira, curso de modelagem e costura, a partir das 2 horas. A irmã Nancy sempre dá o relatório, eu gosto muito de ouvir. Irmã, não me preocupo com os áudios longos, irmã, pode ficar tranquila, pode continuar mandando. Eu ouço o áudio com tranquilidade. A irmã sempre dá o relatório falando de como está o multiministério aqui, ela está feliz, apesar de terem poucas irmãs, né, 3 irmãs. Estamos felizes porque com essas 3 irmãs ela consegue transmitir, falar da palavra do amor de Jesus. Glória a Deus. Amanhã não tem. Amanhã não tem. Agenda pastoral, olha só, está aberta, como eu sempre falo, para gabinete, para visitações. E ontem nós estivemos lá na casa da irmã Nancy, irmãos, foi maravilhoso. Eu não quero colocar nenhuma disputa, não. Longe de mim querer fazer isso. Mas ontem a irmã Nancy nos convidou, estivemos lá na casa da irmã Nancy. Foi maravilhoso, nós lanchamos lá. Eu falei que eu ia levar minha tropa, irmã Nancy. Primeira coisa que o irmão fez foi quebrar um vaso lá da irmã Nancy. Mas eu falei, eu vou levar minha tropa não é mole. Aí derrubou a terra. Mas o ano é assim. Você for me receber, esteja preparado para algo acontecer sobrenatural ali na sua casa. Estivemos com a irmã Nancy, foi maravilhoso. Eu pude recobrar muitas fotos antigas da minha antiga igreja, coisas que eu já tinha esquecido, e pessoas que eu já tinha esquecido. Eu fui lá ver e falei, eu lembro dessa pessoa, eu lembro, foi muito bom, uma tarde maravilhosa. A irmã Nancy tem histórias maravilhosas, foi bom, ele só ficou ouvindo a irmã Nancy falar. Quer falar? Parece que tem uma palavra aqui. IBF. Oi, irmãos, bom dia. Como o pastor falou que estava animado para o sermão, eu estou animado dessa. Nossa EBF, nosso tema, faça a diferença, seja a luz. Quem que a gente precisa? A gente precisa dos irmãos. Temos já convite, segura aqui para mim, amor, já temos convite. Já temos convite. Todo domingo a gente vai ficar aí na porta, passando para as pessoas que estiverem aqui. Então tem um vizinho, tem criança, leva pro vizinho. Tem sobrinho, leva pro vizinho. Tem neto, leva pro neto. Vamos encher essa igreja de criança, gente. Já tem o banner ali, vai ficar, não ali do lado de dentro da igreja, mas vai ficar à vista. E, mãe, o que eu posso ajudar? Muita coisa. A gente vai começar a botar no grupo as doações de lanches, então com os irmãos. Mas eu também preciso de gente aqui. Eu preciso de homens para ficar no banheiro masculino, preciso de mulher para ficar no banheiro feminino. Mas eu sou a senhorinha, não consigo fazer nada. Eu boto uma cadeirinha do lado do banheiro, você fica sentada lá, só para ajudar. Já me ajuda muito. Ah, eu sou jovem, não sei. Vem que eu vou arrumar uma coisa para você fazer. Mas a gente precisa de gente. Vamos mover essa rua, mover cascadura,
vamos falar de Jesus, vamos mostrar a luz de Jesus para essas crianças. E para que isso seja uma sementinha para brotar dentro da família deles. Nosso objetivo não é só ficar com as crianças, é ir para os pais também. A gente quer fazer nossa cantata das crianças aqui, a gente quer essa igreja de criança. A gente quer fazer o dia das crianças também. Então vai ser ótimo, mas a gente precisa da ajuda de Deus, tá? Vamos emendar. Mais um anúncio, domingo, dia 12, à noite. A gente fez, todo mundo sabe, a gente fez o curso de Aliança aqui. E no domingo, dia 12 à noite, vai ser a formatura de um casal que a gente conseguiu formar, que é o Vitor e a Cíntia. Então eu convido a igreja e estão aqui para a formatura deles no curso Aliança. Vai ser uma bênção. Então venham para a gente festejar mais um dia. Vamos ter comes e bebes, vamos ter bolo, vamos ter. Amém. Venham, irmão, venham no culto à noite, não só nesse, porque tem festa, venham a todos os outros também. Quem quiser está aqui com o Maia, é só pegar o convite para poder entregar para os pais, para as crianças. Venham no culto à noite. E temos também, reunião com a liderança. Quem não viu lá no grupo, por favor, preciso comunicar algo importante à liderança da igreja, algo que nós precisamos destacar. Então, por favor, a liderança não vai embora, que nós temos um assunto a conversar. Amém, meu irmão? É isso? Deixa eu ver. A oferta para a educação cristã. Nós temos um envelopinho aqui, oferta para a educação cristã. Então, por favor, se não tiver oferta, se Deus colocar no seu coração, e como eu falo, se Deus não colocar também, irmão, fica à vontade, tá? Para trazer a oferta para a educação cristã. Essa oferta vai ser invertida pela GBF. Tá. Oferta para a educação cristã, tá, irmão? Irmãos possam ofertar. Só isso? Então, ao som dos nossos abraços, eu despeço os irmãos vão na paz do Senhor, com exceção da liderança. A liderança fica para a gente conversar, tá? Que os irmãos possam retornar no culto à noite. Temos culto também à noite, não só no dia 12, irmãos, que é dia de festa. Venham também todos os cultos à noite, porque nós continuamos, o culto não para, tá bom? Deus te abençoe e tenha um ótimo domingo, irmão, na paz do Senhor Jesus.